Aí eu perguntei assim, ô Gustavo, quer dizer que a Globo está comprando as pessoas para falar mal da igreja? Aí ele falou, mais ou menos. Durante a entrevista, o ex-pastor não apresentou nenhuma prova que confirmasse as acusações, mas citou várias vezes o nome de Jacira Aparecida da Silva, que foi casada com ele durante 4 anos. Nós localizamos a Jacira, que concordou em gravar uma entrevista exclusiva para falar sobre a reportagem. Você leu a reportagem, Jacira? Eu li. O que você achou? O que eu tenho a dizer é que tudo que está escrito aqui na revista é tudo mentira. Segundo a reportagem, o casamento de Gustavo e Jacira teria sido arranjado. A revista publicou uma suposta conversa entre o ex-pastor e o líder da Igreja Universal, Edir Macedo. Gustavo diz que Jacira era empregada doméstica de Edir Macedo e que o casal só se conheceu no cartório. Jacira e Gustavo se conheceram quando ele estava nos Estados Unidos e ela no Brasil, em 2001. A gente começou a conversar por telefone em junho. Ficamos 6 meses conversando. E aí ele me ligava praticamente todos os dias. Quando chegou em dezembro, ele veio me conhecer. Aí ele ficou aqui umas 3 semanas. Aqui no Brasil? Isso. Aí ele me conheceu, ele foi até a casa onde eu estava, conheceu a minha família, conheceu a minha mãe. Depois de 3 semanas, a gente marcou casamento no cartório. E aí a gente casou. E antes da gente casar, a gente teve uma entrevista antes com o bispo, que é o bispo Clodomir. O bispo Clodomir ainda perguntou para nós dois se era isso mesmo que a gente queria. E eu e ele falamos que sim. Ele diz que quando ele te conheceu, você trabalhava como empregada do bispo Edir Macedo. É verdade? Eu nunca trabalhei como empregada dele. Eu trabalhei sim pro pastor Delmar e pro bispo João Batista. Trabalhei para eles e não como empregada. Porque eles nunca me trataram como empregada. Eu ajudava na igreja, eu ajudava na casa deles. Eu ajudava. Eu não era uma empregada. Se eles viajavam, eu viajava junto. Não como uma empregada, como ele cita aqui. Depois que ele saiu da igreja, ele sempre começou a falar mal da igreja, com raiva dos bispos, dos pastores. Na reportagem, o ex-pastor também acusa vários integrantes da igreja de desviar dinheiro dos fiéis. Ele diz que alguns bispos que atuavam nos Estados Unidos eram encarregados de trocar dólares no Brasil e que os bispos guardavam uma boa quantidade de dinheiro dentro de casa. Aqui na reportagem, num determinado momento, ele diz: a Jacira me disse que viu isso diversas vezes. O que você tem a dizer sobre essa declaração quando ele usa o seu nome para fazer algumas acusações? Eu nunca disse isso. Nunca disse isso. E nunca... Eu morei com eles e nunca vi nenhuma bolsa de dinheiro. Nunca vi isso. Isso que ele diz, a Jacira me Eu disse... que morava com eles, né? E estava ali presente de tudo, da vida deles, tudo. Nunca vi isso. E ele que nunca morou com eles, ele era pastor e morava na igreja. E tá falando isso daí, sem ter prova nenhuma. Quer dizer, ele te usa para fazer uma acusação. Isso. A Jacira me disse que estava acostumada Ainda fala que eu que disse. Ainda fala que eu que disse. E você disse alguma vez isso para ele? Não. Você via isso na casa dos bispos? Não. Se tem uma pessoa que poderia estar falando alguma coisa contra a igreja ou isso aqui, tudo que ele está inventando, seria eu, você não acha? Que convivi com eles, não é? Gustavo Alves da Rocha atuou como pastor na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na reportagem, ele afirma que o dinheiro dos fiéis foi usado para pagar a montagem do escritório da Rede Record em Nova York e que a igreja também pagava os salários de jornalistas e artistas.
A Rede Record repeliu as acusações em nota oficial e classificou os ataques como informações que desafiam o bom senso e nova leviandade das organizações Globo. Jacira confirma: o ex-marido mentiu. Quando eu cheguei lá já tinha o estudo e já tinha Record. Quando vocês chegaram em Nova York? Quando eu cheguei lá. Isso daí eu também não tô sabendo. Não foi preciso fazer campanha nenhuma? Não. Para essa finalidade? A revista destaca o ex-pastor Gustavo Rocha como um homem de confiança da igreja. Ele diz que abria os envelopes de dízimo e oferta e contava o dinheiro arrecadado pelas 26 igrejas de Nova York e que chegava a fazer depósitos de $1 milhão por semana. Pra começar é mentira, porque nem era nem eu e nem ele, era ele que fazia depósito da igreja, da oferta. Era o responsável. Ele já começa a mentir daí, entendeu? Então, tudo mentira isso daqui. Eu tô revoltada, só me desculpa, porque eu nem sabia dessa revista, eu vi ver isso domingo, né? E quando eu vi meu nome citado aqui, sabe, eu fiquei revoltada. Jacira suspeita que o ex-marido recebeu dinheiro das organizações Globo para fazer as acusações. Os indícios são fortes. Se ele chegou a ligar para minha mãe para dizer que ele tá ganhando dinheiro para fazer isso, que era para mim também procurar a revista Época e outras mais, então é porque ele tá sendo comprado. Ele tá fazendo isso por dinheiro. Agora preste atenção no que diz a mãe de Jacira. A senhora, de 66 anos, confirma a versão da filha. A última vez que eu falei com ele foi agora, quando ele ligou. Como é que foi essa conversa? Ele ligou e perguntou para a Jacira. Eu falei, ela não está. Ele falou assim, é que a Globo me procurou e eles pagam um bom dinheiro para dar uma entrevista sobre a igreja, né? E eu queria saber também se a Jacira queria ganhar um dinheiro. Aí eu perguntei assim, ô Gustavo, quer dizer que a Globo está comprando as pessoas para falar mal da igreja? Ele falou, mais ou menos. Jacira conta que retornou a ligação para o ex-marido. Por precaução, ela gravou a conversa. Durante o telefonema, Gustavo Rocha aconselha a ex-mulher a falar com a repórter da revista das organizações Globo. Eles vão me pagar para isso? Não, aí no caso você teria que conversar com a pessoa que te ligou, entendeu? A única coisa que eu fiz, o máximo, era passar o número do teu telefone. Então você teria que conversar com essa pessoa para que essa pessoa, entendeu? Pessoalmente, nada por telefone. Tá, mas você recebeu alguma coisa? Eu não vou falar sobre isso por telefone, porque esse meu telefone aqui já foi grampeado, entendeu? Não é à toa que a revista, agora suspeita de pagar por falsas acusações, pertence ao mesmo grupo da TV Globo. A emissora da família Marinho entrou para a história recente do país por manipular informações, sempre motivada por interesses políticos e comerciais. Quem não se lembra, o apoio vergonhoso à opressão da ditadura militar, a tentativa de fraudar a eleição no Rio de Janeiro, a edição criminosa do debate entre Collor e Lula, milhares de brasileiros, o silêncio na campanha das diretas já. Na reportagem da revista da Globo, o ex-pastor admite que desviava dinheiro dos fiéis. Ele diz que a conselho dos bispos ficava com uma parte do dinheiro quando a oferta era muito boa. Afirma também que, ao se afastar da igreja, tinha cerca de $15 mil na conta, dinheiro que havia tirado das doações dos fiéis. Jacira se sente ofendida e diz que vai processar o ex-marido. De tudo que tá aí, assim, o que mais te chocou, assim, te revoltou, Jacira? Ele ter falado que eu era empregada do bispo. Não por ser empregada, porque isso não é vergonha, né? E por ele ter falado isso aqui da oferta. Fora as outras coisas, né? Mas assim, o que mais me chocou foi isso. Porque amigos meus leram, meu namorado leu, minha mãe leu, minha família leu.
E vão pensar o que de mim? Então, eles pensam. Ela também roubava oferta, ela era esposa dele. Entendeu? Então, ele me envolveu muito aqui. Muitas mentiras aqui.